Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor. É um prazer e uma alegria estar aqui na TV Cairóis, canal 7.1, iniciando mais um programa Culto da Família, que tem como propósito, como objetivo, levar até o seu coração a mensagem da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos a todos vocês que já estavam aí aguardando o horário em que começaria o culto da família. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora, e junte a sua família, convide os seus vizinhos, porque Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem uma palavra toda especial para o seu coração hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer muito grande para nós, nos sentimos felizes, nos sentimos muito alegres, por estar mais uma vez cumprindo o ide de Jesus, quando ele disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, para nós é uma alegria muito grande estar cumprindo a ordem imperativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo agora, continue conosco até o final deste culto. Se deleite na presença de Deus, porque Deus está aí com você também, está conosco aqui na TV Cairóis, canal 7.1. Então, sejam bem-vindos, que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Nós queremos, nesse momento, orar para dar prosseguimento à nossa programação, e também nós gostaríamos de convidar você e sua família para orar juntamente conosco. Se você tem alguma causa, algum problema que não está conseguindo resolver, eu te convido para entregar nas mãos de Deus, porque Ele tem poder, Ele tem todas as condições de resolver as nossas causas, os nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você que está aí na zona rural, que está aí nos acompanhando, que Deus abençoe você e a sua família, que Deus possa derramar toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor amado, para fazer a Tua obra, para anunciar a Tua palavra. Nós te apresentamos aqueles que nos acompanham agora, meu Deus, aqui no culto da família. Toma nas Tuas mãos, estende as Tuas mãos santas e poderosas sobre cada um deles, abençoando, meu Deus, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua esperança, aumentando a sua alegria, porque só na Tua presença é que nós encontramos alegria para o nosso coração, para a nossa alma. Portanto, Senhor amado, vem tomar a primazia desse culto nesse momento, o primeiro e último lugar. Meu Deus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais um culto da família e eu acredito que Deus já está com as portas dos céus escancaradas para derramar das suas bênçãos sobre cada um de nós. Nós queremos agora já dar início à programação de louvor, onde iremos ouvir uma de nossas irmãs, que já está conosco, que acabou de chegar, e irá louvar a Deus com um dos seus hinos. E esse hino eu quero oferecer para todos vocês que nos acompanham aqui no Culto da Família, pela TV Cairóis, canal 7.1. Nós queremos convidar agora a missionária Irenildes, estará louvando a Deus com seu primeiro louvor, e logo em seguida estaremos de volta para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Irmã Irenilde, louvando a Deus. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia, nossa saudação para a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com
aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Aquele povo foi embora para Sião. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Acabamos de ouvir esse maravilhoso hino na voz da cantora missionária Irenildes, que Deus possa abençoá-lo de uma forma toda especial. Muito bem, meus queridos e amigos que nos acompanham, nós chegamos um momento em que nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus, e nós gostaríamos de convidar você para nos acompanhar na leitura da palavra. E se você tem uma Bíblia e está próxima de você, eu gostaria de pedir você que pegasse a sua Bíblia e abrissem conosco no livro de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. 24 é onde está registrado a leitura que nós iremos fazer, onde nós iremos usar como base da mensagem aqui no culto da família hoje. Pegue a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Muito bem, meus amados, nós chegamos no momento em que nós iremos nos alimentar da palavra de Deus. Ouvir louvores é muito bom, louvar a Deus é muito especial, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, mas não podemos ficar sem a meditação da palavra de Deus. Então, continue com a sua Bíblia aberta, acompanhando aqui a palavra, as referências,
aquilo que nós iremos falar aqui hoje no culto da família. Porque no momento em que nós tiramos algum tempo para meditar na palavra de Deus, para meditar nas Escrituras, nós estamos cantando o hino da vitória, nós estamos vencendo, nós estamos prosseguindo, nós estamos andando, porque a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus, ela é água para saciar o sedento. Então, se você está nesse momento, nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo de ouvir a palavra de Deus, eu quero lhe parabenizar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe você, jovem, que vocês estão de parabéns porque estão ouvindo a palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, é transmitir ao seu coração, é transmitir a mensagem da palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que muda a vida do homem, é ela que realmente traz alegria, traz gozo para a nossa alma, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós observamos na palavra de Deus, que nós acabamos de ler, aqui, nesta hora, no versículo de número 24, que trata aqui de um assunto muito importante, de uma das parábolas que foi proferida pelos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus, e nós vemos que ele deixou escrito para nós: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. O que é que nós entendemos aqui com esta palavra? Quando ele diz que é bem-aventurado aqueles que praticam, não é simplesmente aqueles que ouvem. É necessário a gente ouvir a palavra, mas também é necessário a gente praticar a palavra. É necessário a gente viver a palavra. É necessário a gente comer a palavra. Isso é importante e é necessário na vida de cada ser humano aqui na terra. Porque muitos ouvem, mas a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro ouvido, não desce ao coração. E o importante não é só ouvir, o importante é colocar a palavra de Deus em prática, é colocar a palavra de Deus como regra da nossa salvação, como regra da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja também praticante, né? Seja também praticante da palavra do Senhor, nosso Deus, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, nós queremos trazer para vocês, nesta hora, nesse momento, esta palavra baseada nessa leitura, que o homem que procurou um lugar para edificar a sua casa, para construir, para erguer uma construção. E ele procurou um lugar sólido, ele procurou um lugar firme, ele procurou um lugar realmente que promovesse ou que gerasse segurança para a sua construção. Porque quando você vai fazer uma construção, você tem que ver primeiro o lugar onde vai ser erguido aquela construção, onde tem que ser feito um alicerce bem feito, tem que fazer umas bases bem feitas, porque pode vir a tempestade, pode vir os ventos, pode vir os tempos, né, difíceis, e quando aquele vento, aquela tempestade bater naquela construção, ela está firme, ela não ser abalada, ela não vinha a ser destruída, não vinha a cair. Então, o que significa isso? Significa aquele que ouve a palavra de Deus, coloca em prática, vive a palavra, porque enquanto vivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos aos problemas, estamos sujeitos às tribulações, estamos sujeitos a dias difíceis, a dias tenebrosos, como diz a palavra. Então, isso significa o homem que construiu a sua casa na rocha. Porque quando vier o vento, a ventania, as tempestades,
ela não cai, ela não vai ser destruída, ela não vai ser levada pelos ventos, não. Por quê? Porque ela foi construída em um lugar sólido, foi construída com material de primeira, foi feito uns alicerces bem feitos. Então, significa dizer que quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática, ele vai conseguir a vitória, ele vai conseguir passar pelos desertos da vida, ele vai conseguir passar pelas tempestades, pelos ventos, pelas noites escuras, e não vai ser derrotado, ele não vai ser destruído. Não é diferente daquele que construiu a sua casa na areia. Ele não procurou um lugar sólido. Aí, quando veio o vento, veio a tempestade, topou naquela casa e ela caiu, e diz a palavra que foi grande a sua queda. Então, foi grande a sua queda. Então, nós observamos que a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos orienta, porque Jesus Cristo, ele é a nossa rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós observamos na palavra de Deus aqui, nós queremos passar para vocês que a palavra do Senhor, ela é bem clara. Jesus, ele foi bem claro em nos dar advertência, em nos orientar, em nos ensinar. E nós observamos que o capítulo 7 de Mateus, ele apresenta a conclusão do famoso sermão de Jesus, o sermão da montanha. Naturalmente, para entendermos a finalidade da parábola dos dois alicerces, precisamos ler com atenção e entender o que significa, o que quer dizer para nós. Porque tem muitos que ouvem a palavra, mas ele não pratica, ele não deixa que a palavra venha entrar, descer ao seu coração, ele não toma a palavra de Deus como base para a sua fé, não toma a palavra de Deus como base para a sua trajetória cristã, então ele não tem estrutura para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tempestades, todos os problemas que atingir, que já é grande a sua queda. Ele não tem força para orar, ele não tem força para jejuar, ele não tem força para ler a Bíblia, ele não tem força para defender a sua vida espiritual em tempo nenhum. Mas aquele que edificou a sua casa na rocha, significa aquele homem, significa aquela mulher, aquele jovem, que ele é perseverante, que ele ora, que ele lê a Bíblia, que ele jejuma, que ele vigia, né? Pessoas que realmente perseveram na presença de Deus. Então, esses alicerces aqui significa isso. É uma parábola que aponta para a nossa vida espiritual, porque não adianta nós estarmos nos templos evangélicos, não adianta nós estarmos nos cultos só ouvindo e não colocando em prática. Porque aquele que ouve e não coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, derrubou e grande foi a sua queda. Mas aquele que construiu na rocha, nós queremos dizer para você que a rocha aqui simboliza Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Nós estamos firmados em Jesus. E quem está firmado em Jesus, pode vir vento de todos os lados, da esquerda, da direita, da retaguarda, da frente, ele não será abalado. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 cairão à tua esquerda, mas tu não será atingido, diz a palavra de Deus. Está apontando para aquele que construiu a sua casa na rocha. Aonde você tem construído a sua casa? Aonde você tem procurado o lugar para construir a sua casa? Na rocha ou na areia? Eu quero lhe dar um conselho: construa na rocha. E essa rocha é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos advertidos quanto aos falsos sermões, falsos ensinadores. E a primeira advertência de Jesus, ele adverte acerca dos falsos mestres que apareciam na igreja,
cremos no ministério profético e na manifestação do dom da profecia, concedido para instrução e edificação e exortação da Igreja de Cristo. Entretanto, a Bíblia recomenda que as mensagens proféticas sejam julgadas segundo a palavra de Deus. Então, nós vemos hoje muitas mensagens por aí que é semelhante à mensagem do alicerce da areia, que não edifica, que não tem firmeza, que não tem realmente fundamento para a sua vida. Então, nós queremos dizer para você aqui, nesse culto, muito cuidado com mensagens que parecem ser mensagens vindas de Deus, parecem mensagens vindas do céu, mas quando, na verdade, são mensagens sem fundamento, mensagens que não têm base nas Escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós percebemos na palavra de Deus que Jesus ele nunca deixou os seus discípulos sem orientar, sem ensinar, sem advertir, porque ele já estava prevendo que nesses últimos tempos sobrevia esse tipo de mensagens, esse tipo de orientações, para que pudesse enganar muita gente. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, nós observamos que Jesus, ele continua advertendo, ele continua nos ensinando, e nós vemos na palavra que Jesus adverte sobre os que proclamam o seu nome com os lábios, porém não cumprem a vontade do Pai. O simples ato de professar o nome do Senhor não demonstra qualquer compromisso com Ele. Quando alguém apenas pronuncia sua crença em Jesus e não lhe obedece, na realidade está negando a sua fé. Então, Jesus ele advertiu, dizendo, nem todos aqueles que me clamam com seus lábios são dignos de mim, entrarão no reino dos céus. Porque aqueles que confessam o nome de Jesus e não praticam a sua fé, não praticam a palavra de Deus, significa dizer que não têm compromisso com Ele, não têm uma aliança com Ele. E o importante para o homem, o importante para nós, não é só ouvir a palavra, mas é ter compromisso com a palavra, é ter compromisso com os céus, ter compromisso com Jesus, porque Ele está procurando os seus verdadeiros adoradores na terra. Louvado seja Deus. Então, nós observamos que a sua crença em Jesus e não lhe obedece, na realidade, está negando a sua fé. Então, não adianta eu dizer que adoro a Deus, que sirvo a Jesus, e não coloco em prática a palavra de Deus, não me desvio do mal, continuo vivendo uma vida como os gentios lá no mundo, sem nenhum compromisso, eu estou perdendo tempo, eu estou realmente propagando uma fé enganosa. Mas quando nós fazemos um compromisso com Jesus e pagamos o preço com respeito a obedecer a sua palavra, que o mundo olha em mim, que o mundo olha em você e vê a diferença, vê o brilho do Espírito Santo na sua vida, aí sim você pode dizer que construiu a sua casa na rocha. A sua fé está alicerçada na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Nós observamos aqui muitos que profetizam, pregam ou realizam milagres em nome de Jesus, pensando serem seus servos, tentarão justificar-se diante dele. Eles ouvirão do próprio Deus, nunca vos conheci. É como diz a palavra de Deus aqui, né? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, muitos pregam, muitos profetizam, muitos fazem milagre, mas é só pelo seu próprio interesse, não tem compromisso com os céus, só querendo aumentar o seu próprio ego, mas estão longe de Jesus.
estão longe de ter um compromisso com o Senhor. Então, nós observamos que eles tentarão justificar a sua fé diante dele, e eles ouvirão do próprio Deus: nunca vos conheci, porque eles construíram a sua casa na areia, não construíram a sua casa na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, Jesus ensina que devemos sim confessar a nossa fé de modo verbal. Contudo, esse ato deve ser acompanhado de obediência aos seus mandamentos. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário sermos autênticos e verdadeiros em nossa confissão, e esta deve estar seguida de profunda obediência ao Senhor Jesus. A Bíblia nos adverte quanto ao sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A palavra de Deus, ela nos adverte. A palavra do Senhor, ela mostra o caminho dos céus e ela também mostra o caminho do inferno. Talvez você que está me ouvindo aí, você que está com a sua família, você jovem, você ancião, que está me ouvindo nesse momento, talvez está dizendo: esse pastor está sendo muito duro, está sendo muito radical, porque ele não prega mais suave, uma mensagem light, uma mensagem mais... né? Mas eu estou falando aqui a palavra de Deus. E a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é muito grande de anunciar a verdade. Nós estamos anunciando aqui, neste momento, que para entrar no céu só existe uma forma, só existe uma maneira: é aceitando a Jesus como Salvador. Não existe uma forma mágica, não. Só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, esta é uma palavra que vem da boca de Jesus para os nossos corações. E Jesus tem levantado nesses últimos dias homens e mulheres para anunciar a sua palavra, para anunciar a sua vinda, que está muito próxima, e porque Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém seja lançado no fogo do inferno, não, mas Jesus quer que todos tenham o pleno conhecimento da verdade e entre na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não brinque, nós estamos vivendo os últimos dias, vamos levar a sério a palavra de Deus ao nosso coração, vamos abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, para que nós possamos viver, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Jesus continua no seu sermão, focalizando o aspecto relacionado ao ouvir e praticar. Jesus determinou que, se aceitássemos suas doutrinas e as praticasse, certamente ganharíamos o céu. Contudo, se não obedecermos aos seus estatutos, teríamos um destino trágico. É Jesus que está falando conosco. Ele veio a este mundo para pregar, para resgatar o homem da sarjeta do pecado, para resgatar o homem das trevas, para que pudéssemos morar no céu juntamente com Ele. Mas não é por Ele ser amor que nós, ser humano, vamos abusar da graça de Deus, porque Ele também é justiça, Ele é fogo consumidor. Muitas pessoas chegam até a pensar: Jesus não vai colocar ninguém no inferno. Na verdade, Ele não coloca ninguém no inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. É a própria pessoa que realmente faz isso. Mas Jesus, que Ele quer que todos tenham conhecimento da palavra. Mas, às vezes, nós mesmos queremos perder o céu e não Jesus tirar nós do céu. Nós mesmos queremos dispensar, rejeitar a palavra de Deus. E nós vemos que os dias que estamos vivendo, muitos estão fazendo isso, estão abandonando a sua fé, estão deixando o espírito de incredulidade, o espírito das trevas, o espírito da dúvida, o espírito da apostasia está entrando na vida de muitas pessoas.
Muitas pessoas estão construindo a sua casa na areia, mas eu quero convidar você nesse momento para construir a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, nós observamos na palavra que Jesus tem compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Jesus não tem compromisso com os desobedientes. Jesus não tem compromisso com os desordeiros. Jesus não tem compromisso com aqueles que não acreditam no seu sacrifício, não acreditam na sua ressurreição. Ele não tem compromisso com esse tipo de pessoa. Mas se você que me ouve agora, que está me ouvindo nesse momento, quer abrir o seu coração e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero a partir de hoje construir a minha casa na rocha, Jesus está de braços abertos para lhe receber. Jesus está de braços abertos para lhe abraçar, para escrever o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em continuação com a palavra, nós observamos que, contudo, se não obedecermos os seus estatutos, teríamos um destino trágico. Para tornar mais claro este ensino, esta palavra que estou falando para você, para tornar mais claro, o mestre relatou a parábola dos dois alicerces, a rocha e a areia. Em qual lugar está construído a sua casa? Em qual alicerce está construído a sua casa? A rocha ou a areia? Então, nós observamos que o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, como edificar o homem prudente? Como edificar o homem prudente? Não se trata simplesmente de uma característica pessoal, antes de um comportamento equilibrado de alguém que sabe exatamente o que está fazendo, pois reflete antes de agir. Trata-se de uma pessoa que vive com equilíbrio racional. Seu procedimento não está baseado em meras emoções, mas nas coisas sensatas. O homem prudente é moderado, é cauteloso, ele é considerado sábio, porque constrói sua vida sobre fundamento firme. O ato de edificar sobre a rocha significa escutar a palavra de Jesus e colocar em prática. Então, observe aqui que esse homem que foi construir a sua casa na rocha, ele é um homem inteligente, é um homem sensato, é um homem sábio. Ele primeiro procurou o lugar, fez uma pesquisa, fez uma análise para ver se realmente aquele lugar em que ele ia construir aquela casa tinha realmente firmeza, tinha realmente um terreno firme, não tinha assim aquele terreno movediço, né? Você sabe o que eu estou falando. Tem muitos lugares aí que são terrenos movediços, não serve para você construir uma casa. Então, temos que construir nossa casa em lugares sólidos, lugares firmes. É o retrato que traz esse homem que procurou e construiu a sua casa na rocha. O que significa? É o que eu já falei antes. Significa escutar as palavras de Jesus e colocar em prática. Uma certa vez, Jesus estava pregando em um culto, ele era o pregador daquele culto, e ele ouviu alguém no meio daquela multidão dizer: bem-aventurados são os seios que te amamentaram. Aí Jesus disse: não, mas bem-aventurados são aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Então, na verdade, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, não é importante só ouvir a palavra, mas o importante é viver a palavra, é colocar ela em prática, ter uma vida equilibrada, ser uma pessoa tranquila, paciente, não é isso? É o que nos retrata o homem que construiu a casa na rocha. A vida cotidiana de um aprendizado constante, portanto, é fundamental não somente ouvir a palavra de Deus, mas também obedecê-la. Assim sendo, construiremos uma vida estabilizada sobre a rocha, que é Jesus. O importante não é só você ir numa igreja.
O importante não é só você ouvir a palavra, a mensagem aqui no culto da família. O importante não é só você chegar e ficar até o final do culto da família, não. Mas o mais importante é você ouvir a palavra, colocar ela no seu coração, colocá-la em prática, viver ela, porque fazendo assim você vai ter força, você vai ter condições para atravessar os desertos da vida, para atravessar os mares, para atravessar as situações em que pode sobreviver a sua vida, sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, a estabilidade da casa edificada sobre a rocha. A nossa casa espiritual precisa estar bem construída para não cair diante das tempestades da vida, tais como chuvas torrenciais, ventos fortes, correntezas caudalosas. É o que diz aqui para nós. A nossa vida tem que estar equilibrada dentro da palavra de Deus, porque tem muitos falsos ensinadores, tem muitas falsas doutrinas por aí, tem muitas coisas que parecem ser real, que parecem ser verdadeira, mas eu quero te apresentar o verdadeiro caminho, estar aqui na palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o caminho que nos leva aos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós observamos que devemos estar orientado, alicerçado diante da presença de Deus, devemos ter realmente conhecimento, ter raízes profundas com respeito ao conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer tipo de vento, para não sermos dominados pelos ventos do mundo, pelos ventos da vida, pelos ventos das tribulações. Aí eu me pergunto a você agora, você está preparado para enfrentar a tempestade? A sua casa está edificada sobre a rocha? Se não tiver, procure edificar a sua vida na palavra, em Jesus, que Ele é a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós observamos que a palavra combater, como diz que combater na casa e caiu, é literalmente cair sobre ou cair contra, ou seja, essas variações do tempo representam um tipo de força ou peso que repentinamente se lançam sobre determinado lugar. Entretanto, Jesus afirmou que uma casa poderá resistir ao mau tempo se estiver sólida, edificada sobre um fundamento firme. Que significa isso? Significa que, embora estejamos sujeitos a experimentar a adversidade, seremos capazes de superá-la, ou seja, seremos capazes de vencer, seremos capazes de triunfar, seremos capazes de cantar o hino da vitória, se estivermos alicerçados na rocha eterna. A nossa firmeza na fé está diretamente relacionada ao tipo de alicerce sobre o qual estamos edificados. Aonde que está alicerçada a sua fé? Aonde que você está alicerçado? Qual é a sua base da fé? Qual é a base da sua firmeza espiritual? O que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos diz, que a nossa firmeza, a nossa base é Jesus. Se estivermos firmados nele, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, mas você será vencedor, porque Jesus está com você, está na sua família, está com todos aqueles que acreditam na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o homem imprudente, olha aí aonde foi que ele foi construir a casa. Na areia. Todo mundo sabe que na areia não tem firmeza para suportar um baldrame, para suportar umas colunas, porque são lugares que não têm firmeza. Então, esse homem foi chamado por Jesus de insensato, né? Chamado por Jesus de insensato, que significa falto de senso, ou razão, demente, que não tem bom senso. Não é difícil perceber a insensatez de alguém
que constrói sua casa sobre a areia. Esta pessoa não tem realmente juízo. A palavra realmente é essa. Não tem juízo. Ele não tem, assim, um juízo equilibrado. Ele não tem equilíbrio na sua vida. Mas eu estou pregando nesse momento para pessoas equilibradas, para pessoas que têm compromisso com Deus, para pessoas que querem morar no céu. E quem quer morar no céu, ele é equilibrado. Ele sabe se desviar do mal. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe quem ele está servindo. E este que estou falando, que é o Senhor nosso Deus, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para nos fortalecer, Ele está pronto para nos ajudar. Então, meu amigo que está nos ouvindo, continue com Jesus. Continue construindo a sua casa na rocha. E nunca construindo a sua casa na areia. Mas continue confiando, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, significa dizer que ele é o alicerce da igreja, ele é o alicerce da nossa vida espiritual. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que essa palavra fique no seu coração e que nunca venha se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que continue adorando, continue servindo ao Deus dos céus e da terra. Nós iremos ouvir mais outro louvor e logo em seguida estaremos de volta, agradecendo a Deus por mais um culto da família realizado aqui pela TV Cairóis, canal 7.1. Você que quer falar conosco, basta ligar aí pelo telefone que está na tela aí da sua televisão. Ligue aqui para o estúdio da TV Cairóis, peça oração pela sua família, peça oração por você. Nós estamos aqui prontos para interceder por você e pela sua família. Irmã Rose, louvando a Deus com mais um louvor. Aleluia, louvado o nome do Senhor nessa tarde, nessa noite. Glória a Jesus. Louve comigo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor,
Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos. Ali voaremos com os anjos, cantaremos com arcanjos, e livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus possa continuar poderosamente abençoando a irmã Rose e toda a sua família. Acabamos de ouvir esse maravilhoso hino e eu acredito que esse louvor ele tem tocado na sua alma, tem tocado no seu coração. São hinos antigos, hinos que faz bem à nossa alma. São esses hinos, são esses louvores que edificam a nossa alma, que fortalece a nossa alma. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um culto da família. Hoje queremos agradecer a você por estar conosco até agora, que Deus abençoe poderosamente. Queremos, na verdade, louvar a Deus pela sua família, louvar a Deus por todos vocês que estão nos acompanhando esse culto abençoado. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Salles e família, que Deus possa continuar abençoando o nosso pastor de uma forma toda especial. Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos agora orar ao Senhor nosso Deus e apresentar também você que está nos acompanhando, apresentar nesta oração. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe todos vocês. Altíssimo e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nos encontramos neste momento. Senhor amado, queremos render graças a Ti por mais esse culto realizado. Obrigado pela Tua unção, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que Tu tem realizado em nossas vidas. E agora também nós Te apresentamos os nossos amigos, as nossas amigas, todos aqueles que têm acompanhado o culto da família aqui pela TV Cairóis, canal 7.1, que Deus possa abençoar cada um deles. Senhor amado, Tu é o Deus da nossa salvação,
Tu é o Deus da nossa vida, em que nós temos confiado. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Meu Deus, abençoa a continuação da nossa vida na terra, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos dando livramento de todos os males, nos livrando dos homens sanguinários, cobrindo nós com o Teu precioso sangue. Abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa nação brasileira, abençoa, meu Deus, o planeta Terra. Toma nas Tuas mãos, nós cremos no Teu poder, nós cremos que Tu estás no controle de tudo, nos céus e na terra. Nós Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.